Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia? Você pode ficar sentado mesmo, em reverência à palavra? Você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Você deve saber de cor esse versículo. Que honra para nós estar recebendo você numa noite tão linda como essa. Você pode deixar a sua casa e vir para cá. E nós vamos ser bem objetivos, irmãos, bem cirúrgicos, porque nós queremos daqui a pouco servir a ceia do Senhor. E quando der meia-noite, nós queremos estar com os nossos joelhos dobrados em terra, clamando e buscando a presença de Deus. Amém? Fazendo aquilo que nós viemos fazer, fazer a virada do ano. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Posso ler novamente, irmãos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Espírito Santo, a tua palavra é maravilhosa. E ela é digna de toda aceitação. E ela jamais voltará para ti vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Porque o Senhor é um Deus de propósito. E nesta noite nós viemos para esse culto da virada. E nós não queremos, Senhor, ser mais um culto. Mas nós queremos ter sensibilidade para ouvir a sua voz. Para entender o teu agir em nossas vidas. Ajude a nossa fé. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Queridos, eu gostaria tanto de ter uma palavra empolgante. Uma palavra assim de fogo. De repente eu não tenho, mas Deus tem. Deus tem a palavra que a gente precisa receber. E nesta noite eu quero trocar isso com vocês. Teve um período, irmãos, da minha vida, que nós estávamos numa faixa etária bem menor de idade. E o Senhor nos levou a falar sobre fé. E durante muito tempo, nós falamos no livro de Hebreus, a respeito do capítulo 11, ali onde fala que pela fé você pode trazer à existência todas as coisas, que sem fé é impossível agradar a Deus. E de verdade, a fé, irmãos, é a base, a fé é o segredo do nosso sucesso. Eu quero dizer uma coisa para vocês, com muito amor, com muito respeito, o meu coração está desencapado. Meu coração está no vivo. É assim que eu me sinto. Coração no vivo. Fisicamente falando, o melhor lugar para eu estar seria o chão, o tapete do meu quarto. Mas não é isso que Deus tem para mim. E não é isso que Deus tem para você. Até para deitar no chão e clamar, nós temos que ter a hora certa. Porque tem horas que os soldados, eles têm que se levantar, eles têm que se revestir de força, e mesmo com dor, eles têm que pegar o armamento deles e saber que existe um grande inimigo. E esse inimigo, irmãos, ele é invisível. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós conseguimos perceber o estrago que ele faz. E o mundo, o país, não está lutando somente com um vírus, de um coronavírus invisível. Além do vírus, irmãos, existe uma guerra espiritual que é contra a igreja, contra o povo de Deus, que às vezes nós queremos pensar que elas não são reais, que elas não existem, mas nesta noite, permita que o Espírito Santo de Deus abra, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele abra os nossos olhos.
Ele destape os nossos ouvidos e seja ministrado no nosso espírito que existe sim uma grande guerra, existe sim um grande duelo, mas a palavra de Deus, que para nós ela é a nossa bússola, a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus diz assim, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Irmãos, dá um nó na cabeça da pessoa quando ela ouve isso. Eu sou mais que vencedor em todas as situações? Sim. E se for em situação de perda, até na perda, você é mais do que vencedor. Porque nós amamos e servimos um Deus, é um Deus de propósito. Nós amamos e servimos um Deus de propósito. Eu sempre conto aqui para vocês, que os melhores anos da minha mocidade, eu estive sentada no primeiro banco, da primeira fileira de cadeiras da igreja, e ouvindo o pastor dizer que o propósito de Deus acha o homem. E eu não escrevi isso numa agenda. Eu escrevi essa palavra no meu coração. O propósito de Deus, ele acha o homem. Só que nem sempre o propósito de Deus, ele nos acha no tempo que nós planejamos. Nem sempre as coisas acontecem no período em que nós jogamos a semente na terra e como um lavrador, é isso? Quando um lavrador vai preparar a terra e joga a semente, ele conhece as estações. Ele sabe que quando chega o tempo da chuva, ele sabe o tempo da seca, ele sabe quando é tempo das ervas daninhas crescer, ele sabe lá tirar a erva daninha para não machucar a plantação, ele conhece a terra. Irmãos, Deus também quer que nós conheçamos qual é a finalidade e qual é a importância do nosso chamado para sermos quem nós somos. Nós somos homens e mulheres cristãos, nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E quando um homem, quando uma mulher, seja esse homem dotado de conhecimento, de instrução com várias universidades, ou seja, uma pessoa humilde, sem instrução, escolaridade quase nada, sem nenhum nível superior, mas essa pessoa descobre quem ela é no Senhor Jesus. Essa pessoa, ela vai cumprir o seu propósito. E essa pessoa que eu estou me referindo é você. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, os planos de Deus na nossa vida, eles não vão se frustrar. Eles não vão. Você lembra quando nós estudamos o livro de Jó? Jó 42, Jó, um homem experimentado. Um homem que viveu o ano da superação. Um homem que teve os seus gados mortos. Um homem que teve as suas ovelhas mortas. Um homem que teve os seus filhos mortos. Um homem que um dia os seus amigos vieram até ele e disseram assim: Jó, será que porventura você não está em pecado para você estar vivendo tudo o que você está vivendo? Jó, além de tudo isso, ficou enfermo. Ficou com uma doença, uma lepra no corpo. E diz a palavra que ele se punha dentro de um monte de cinzas. Ele tirava a sua roupa nu. Ele entrava dentro do monte de cinzas. E com um pedaço de tijolos, de cacos, ele se coçava. Ele tirava a coceira do seu corpo com aquele pedaço de tijolo. Quando passam os tempos, a mulher de Jó olha para ele e o vê triste, abatido. Porque estava difícil, mas Jó estava sempre adorando, Jó estava sempre ofertando, Jó estava sempre fazendo os seus dízimos. A esposa dele olha para ele e diz: Jó, por que você fica com tudo isso? Para que tudo isso? Por que você não amaldiçoa o seu Deus e você morre? Você conhece tudo isso. Às vezes nós conhecemos um monte de coisa, mas de tempo em tempo o Espírito de Deus tem que trazer alguém e falar conosco, e nos pôr para pensar: peraí, eu estou servindo a Deus por conveniência? Eu estou servindo a Deus porque Ele faz tudo o que eu preciso?
Eu estou servindo a Deus porque as portas para mim não se fecham. Eu estou servindo a Deus porque eu tenho saúde em Deus. Irmãos, e quantas vezes servindo a Deus, as portas se fecham para nós? Quantas vezes servindo ao Senhor nós ficamos doentes? Quantas vezes, irmãos, servindo ao Senhor, nós enfrentamos conflitos e pelejas na nossa mente e no nosso coração? E aí alguém pode dizer assim: mas então não tem diferença nenhuma de quem vai à igreja e de quem não vai. O segredo não é de quem vai à igreja e de quem não vai. O segredo é nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. A palavra diz assim: aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Se as coisas ainda não aconteceram do jeito que você planejou, ouça um conselho que eu vou te dar de mãe. Se você não desistir e prosseguir, você vai viver para usufruir das maravilhas que Deus tem para a sua vida. Sabe, irmãos, recentemente eu contei aqui num domingo de noite, está fazendo 2 semanas, 3, que quando eu tive o meu problema no braço, lembra que eu tive deslocação no ombro, e o médico achou que era melhor amputar o braço porque não tinha conserto. Eu lembro que nós oramos a Deus e dissemos assim: Senhor, o Senhor tem poder de cura. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de cura. Se o Senhor quiser curar, o Senhor pode. Mas se o Senhor vai curar, a gente não sabe. Mas é importante que a gente saiba que Deus pode fazer. Porque quando você for colocado à prova, quando a sua casa for passada pela prova, você não vai ficar louco. Quando o Senhor te levar no deserto, você vai entender que o deserto ele pode ser um lugar frio, ele pode ser um lugar árido, mas no deserto não falta nada. Quando Deus nos leva a alguns desertos, não tenha medo. Quando Deus nos leva, Ele mesmo se incumbe de providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Vai faltar comida no deserto? Não. Vai faltar água no deserto? Não. Por que não vai faltar? Porque aonde Deus está, não falta nada. Irmãos, e isso não é teoria. Isso não é palavras persuasivas, palavras rasas, palavras fáceis de dizer. São palavras de vida. Palavra de vida. Se o Senhor fizer, eu me lembro bem dessa frase no ano de 1988. Eu disse assim: se o Senhor me curar, eu vou te adorar. Mas se o Senhor também não me curar, eu vou adorá-lo do mesmo jeito. E eu só tinha, Marta, 22 anos. Eu estava apaixonada por Jesus. Eu estava apaixonada pela minha fé. Eu estava deslumbrada pelo poder do Evangelho. O que é que o Evangelho representa para nós? O que o Evangelho representa para a sua casa? O que a palavra de Deus é para você? No Evangelho de São João, Jesus diz assim: olha, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus quando os ventos, Turine, nos são favoráveis é fácil e bonito. Mas quando o vento muda de rota, você tem que ter sensibilidade para perceber que o vento mudou, mas o Senhor é o mesmo, porque você o conhece, você sabe que Ele não vai te deixar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Pode ser que porventura uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, mas assim diz o Senhor: eu não me esquecerei de vós. Irmãos, nós não estamos brincando, nós estamos vivendo o ano da superação. É um ano profético. E se não bastasse, a palavra superação, quando ela chegou, ela veio para a igreja
local, Piracicaba. Ela pegou toda a região. Ela foi para todo o estado. Sem pagamento de preço. Sem pagamento de preço. Não há projeto estabelecido. Sem você se depositar no altar. Sem você fazer as suas entregas. Sem você fazer as suas renúncias. Se você não vai ver, você não vai usufruir do sobrenatural do Senhor. Quando a palavra veio superação, era local e estado. Quando veio a palavra céu aberto, ela é para todo o Brasil. A igreja do Evangelho Quadrangular em todo o território brasileiro está com esse slogan: é ano de céu aberto. E se é ano de céu aberto, nós temos que nos preparar para guardar, para armazenar aquilo que Deus vai trazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se você crer, você vai encher mais. Se você duvidar, você pode ficar pelo caminho. Mas esta é uma noite do dia 31, é o ano da nossa vitória, é o ano da nossa recuperação. Eu não estou me referindo ao pastor. O pastor é algo entre ele e Deus. Nós estamos aqui falando do poder restaurador, libertador, abençoador, revelador de Deus para a minha casa e para a sua casa, em o nome de Jesus. Oriandalabachei. Isso, aplauda e fique acordado rapidinho, que já vou terminar. Os melhores anos eu aprendi, o propósito te acha. Só que o propósito não veio no ano seguinte, no outro. Passou alguns anos. Mas chegou. Aí, o Senhor me tirou do livro de Hebreus. Ele me levou no livro de 2 Reis, capítulo 4. Os irmãos que me conhecem há mais anos, há mais tempo. Durante os melhores anos da minha vida, eu falei sobre a viúva. A viúva que tinha 2 filhos, e tinham contas a pagar, e os credores vieram na sua casa, e não tinha ela como pagar, não tinha como pagar a dívida. Os credores queriam levar os seus meninos em troca da dívida. Ela ficou apavorada, mas ela sabia aonde ir. Eu sei que você também sabe aonde você deve ir. Se apertar, você sabe aonde você pode ir. Sabe quem é Deus para nós? Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, Mandinha. Deus é a nossa fortaleza. Ele é a nossa guarida. Ele é a nossa entrada e Ele é a nossa saída. Não é isso que a palavra diz, irmãos? Quem é o Senhor? Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso El Shaddai. Ele é o príncipe da paz. Sem igual Deus não existe outro. Irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Quando você lê o livro de Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: olha, quem poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus? Aí a palavra vem: nada me separar do amor de Cristo Jesus. E nesta noite eu quero convidar você, declare também: nada vai separar a minha vida, nada vai separar a minha casa do projeto que Deus tem para a minha vida. Eu estou entregando nesta noite o ano de 2020, eu estou consagrando o ano da superação. De repente nós pensávamos que a pandemia seria a superação, e olha aí o que nós estamos vivendo. Irmãos, 1 de Coríntios 10, 13. Não virá sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que antes da prova vos dará o escape, para que você possa suportar. Não precisa tirar o cabelo da cabeça. Não precisa. Você pode chorar? Pode. Você pode passar pelo vale do medo? Você passa por ele. Você entra em desespero? Entra. É pecado? Não. O único pecado é não crer
que o Espírito de Deus tem o mesmo poder para fazer coisas grandiosas. Aqui na carta de Filipenses, a palavra diz assim: aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Ele é poderoso. E antes de eu encerrar essa palavra, eu tenho que falar isso, porque é o que está no meu espírito. Hoje eu não vou falar da viúva, e nem que os credores vieram, e nem que ela foi até o profeta. Mas eu tenho que falar uma coisa para você. Você tem que ter panelas vazias, porque Deus quer encher. Deus vai encher. E sabe quem é a maior panela vazia? Somos nós. Eu e você. Nós somos essa panela. E o Senhor quer encher. As vasilhas da viúva foi cheia de óleo. E nós seremos cheios da unção do Espírito Santo. Dani, nós vamos atravessar o ano de 2021. O ano do céu aberto, Juliano. E nós vamos atravessar. Mas nós vamos estar tão cheios do Espírito, que as situações elas vão vir, elas vão bater em nós, não vai parar, porque de tanto óleo que a gente tem, de tanto, está tudo escorregando, bateu, escorrega, bateu, escorrega, bateu, escorrega. Aí a pessoa fala, mas o que é que ele tem? Ele tem corpo fechado? Não, ele tem a unção do Espírito de Deus na vida dele. A unção do Espírito de Deus está sobre a nossa vida. Nesta noite eu te pergunto, você pode apresentar a Deus o seu vaso vazio? Você tem coragem de dizer para Deus, eu estou aqui? Você pode dizer assim, pode me esvaziar, pode tirar tudo de mim, tudo que eu penso ser meu. Eu vou contar isso para vocês. Quando o pastor foi embora para São Paulo, foi, como que fala, Marcela? A gente fala, foi transferido. Quando foi transferido, eu achei que ele fosse olhar para mim, e mandar um beijo e falar assim, ô minha amiga, minha amada, eu volto já, e vem cá, vou te dar um cheiro. Pensei que ele fosse fazer isso. Se eu não contar isso para vocês, eu não sou eu. Eu tenho que contar. Irmãos, a situação estava tão difícil. Ele olhou para mim, ele tirou a aliança da mão dele. Ele tirou e falou, põe na sua. Eu já gostei. Ele olhou para mim e diz assim, o médico disse, vai se despedir? Ele olhou para mim assim, ele fez assim, ó. Eu volto, Lourdes. Eu falei, o quê? Eu volto. Irmãos, se você soubesse como essa palavra está me dando uma força. Eu falo isso o dia inteiro. Você prometeu que vai voltar. Você prometeu que vai voltar. Se ele não voltar, ele vai ver só o que eu vou fazer para ele. Pastora, por que você está falando isso? Para acalmar um pouco o meu coração. Tudo bem para você? Vocês estão me vendo como mãe de vocês hoje? Dói, não dói? Obrigada, viu? Obrigada por vocês terem orado. Obrigada por vocês estarem orando. Se vocês acordarem de madrugada, não vai para a televisão antes de orar. Não vai para a internet antes de orar. Nós estamos todos orando. Nós estamos clamando, 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 clamando. Clamando. Clamando, clamando. Eu sei que o Senhor pode precisar dele aí no céu. Mas antes dele ir para o céu, ele tem umas coisas aqui que ele não acertou ainda comigo. Ele tem que estar aqui. Dá uma olhadinha por mão e fala assim, ele que se atreva a sair daqui, ele vai ver só. Ele tem que ficar aqui. Irmãos, tem que ficar aqui. E a hora que ele voltar, nós temos tanta história para contar. De tantos banhos que eu vi ele tomando. Pastora, você é tonta? Não sou. Não posso ficar doida, eu tenho que ficar boa. Mas a hora que eu vi aquele homem de 1,80 m de volta, com aqueles cabelos rasos já, que está caindo, aquele cabelo branco, aquele corpo magrinho lá, eu vou olhar, porque ele está magrinho, eu vou olhar e vou falar assim,
Eu vou falar assim, mas olha, o que a gente é? O que é o homem sozinho? A gente não é nada. Se não é a graça de Deus na nossa vida. O que nos faz ser preciosos é o amor de Deus na nossa vida. É o poder do Espírito na nossa vida, irmãos. Irmãos, e servir a Deus não deixa de ser uma honra, não deixa de ser um privilégio, mas não é uma obrigação para Deus nos usar como canal de bênção. Que nesta noite eu e você possamos dizer: eu sou a vasilha vazia, pode me encher.